Obrigado, senhor presidente. Em teu nome cumprimento, mesa diretora, demais vereadores e vereadoras, que nos assistem através das redes sociais, servidores aqui dessa casa, a imprensa que sempre divulga os nossos trabalhos. Na oportunidade da palavra livre de hoje, eu gostaria de falar sobre uma reviravolta na AMA. Primeiramente, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer ao Vanderlei Varela, então presidente atual da AMA, pelos seus 11 anos de dedicação a essa associação. Ele que, inclusive, se mudou hoje para a cidade de Itapoá, então está em outro município, e vai precisar passar esse bastão dessa diretoria, então, da AMA, provavelmente até o final de ano, quando nós teremos uma nova eleição. Dizer que mesmo com a despedida, então, do Vanderlei, que é um mártir nessa luta sobre a causa autista, uma entidade como a AMA, que trabalhou por tanto tempo, ela não pode e não vai morrer. Diante de tantos acontecimentos dos últimos meses aqui no nosso município sobre a causa autista, em especial o CATTEA, algo que tem trazido aí bastante divergência com relação aos atendimentos. Posteriormente a gente vai trazer alguns dados para vocês, mas diante de tantos acontecimentos que tem aí na nossa cidade, a gente convidou então o Vanderlei e a Giovana, como representantes da AMA, para virem até o nosso gabinete para uma reunião, para a gente entender o futuro da AMA aqui em São Bento, e também dizer que mesmo que o CATTEA esteja trabalhando, esquecendo essa divergência sobre esses atendimentos, que aqui a gente tem algumas dúvidas para um outro momento, a AMA é essencial para a causa autista aqui na nossa cidade, meus colegas vereadores. E nessa reunião nós tivemos uma notícia que outras reuniões foram feitas anteriormente, antes de chegar a essa fatídica reunião no nosso gabinete, inclusive com o Ministério Público. E a pauta dessa reunião era o encerramento da AMA. Infelizmente, já estava muito bem alinhado, ou talvez encaminhado, o encerramento então dessa entidade, associação que tanto ajudou o município de São Bento do Sul por 11 anos. A dúvida deles era com relação à doação de dinheiro, recursos financeiros que eles tinham na conta, e também a doação de materiais da própria AMA a outras AMAs de outras cidades aí de Santa Catarina. Mas eu digo para vocês que quando Deus tem propósito, Ele muda as rotas. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que Deus faz, Ele desfaz, mas se for preciso, Ele refaz de novo. E graças a Deus que de uma, não vou dizer uma reunião despretensiosa, porque nós tínhamos o objetivo de ouvi-los, mas uma reunião, confesso para vocês, com muitas dúvidas, gerou naquele momento uma chama, que somado a muitas faíscas, pode trazer um novo rumo para a AMA em São Bento do Sul. Agora, inclusive, sem a dependência do Poder Executivo e devidamente regularizada, como assim deve ser. E para que esse projeto se consolide, nós precisamos de pessoas que somem com o mesmo objetivo, dos pais atípicos, das mães, dos empresariados de São Bento do Sul. Atenção, você empresário de São Bento do Sul, mesmo que você não tenha a realidade diária da questão autista, é importantíssima a participação de vocês, pessoas com know-how em gestão, para que esse novo projeto da AMA em 2026, ele seja um projeto, além de regularizado, um projeto promissor, como de fato é. A gente vai ter grandes novidades com certeza, e nesse momento também eu gostaria de pedir aos nobres colegas edis que entrem nessa causa. A causa autista, não só em São Bento do Sul, a gente já debateu muito sobre isso, no Brasil inteiro, tem a necessidade de que some força, seja poder executivo, poder público, legislativo, e que a gente crie opções para que ajude essas crianças. Me concede Claro, presidente. Um minuto. Eu, na época que veio o projeto Sou Autista, vereador Diego Nipozinski, nós nunca fomos contra. Nós sabemos da importância do projeto, mas nós estávamos preocupados era com as pessoas, com todo o trabalho que a AMA desenvolveu durante anos. E é isso que machucava muito, porque a gente ia lá e conhecia e via o trabalho que eles estavam fazendo, sabemos que eles tinham dificuldades, mas agora, infelizmente, eles ficaram desamparados. Então, eu acho que é um momento aí de nós agora buscar uma solução, porque existe dinheiro em caixa, e também existem materiais que eles adquiriram. Seria isso, vereador. Muita estrutura, muito obrigado, senhor presidente. E para complementar, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu preciso embasar
esse meu discurso na Palavra Livre para que vocês entendam por que essa questão do autismo tem sido tão forte, uma pauta tão discutida, principalmente nessa minha vereança. Não é um fato novo para vocês, mas talvez quem esteja assistindo pela primeira vez em casa vai saber de situações que têm acontecido dentro da educação do nosso município. Crianças em que iam na AMA e que hoje elas estão em um período integral, praticamente 8 horas, então, dentro de uma escola sobre regras. Uma criança que vai ter o espectro 3, ela não vai conseguir se adaptar a isso. Ela precisa, além das terapias que o CATITEA tem que entregar, a gente sabe disso, mas a questão pedagógica. O AEE não vai ter condições de entregar tudo que necessita. Então, nós precisamos criar alternativas e a AMA era algo que funcionava. A gente sempre deixou esse apelo ao executivo, não foi possível, tudo bem, mas a partir de agora é um novo projeto. E eu aclamo a vocês, para quem tiver esse interesse, que nos procure o gabinete, porque nós precisamos fazer com que reative esse lindo trabalho que por 11 anos ajudou tantas crianças, tantos jovens e adolescentes aqui no nosso município de São Bento do Sul. E como eu dizia, os casos que acontecem no nosso município, muitas vezes não chegam na sua realidade no nosso gabinete, mas um fato em si marcou essa minha vereança até aqui. Uma criança de 6 anos com espectro 3, do nível 3 de autismo, numa sala com 5 laudos de autistas e com apenas uma atendente. Gente, eu já falei isso, é uma frustração para o professor não conseguir entregar aquele trabalho que ele tanto estudou, que ele tanto planejou, o seu plano de aula e não conseguiu entregar. As outras crianças não conseguem também absorver todo aquele ensino. E nós não estamos preparados para atender a criança autista ainda na sua competência técnica. Nós precisamos de ajuda. E essa criança, ela tem sofrido o bullying dentro da sala de aula. Eu me emociono quando eu falo disso, porque nós falamos de uma criança. A criança não tem culpa de ter nascido assim. Os pais não têm culpa, eles precisam levar suas crianças para a escola, seja em período integral. O CATITEA ainda não foi chamado, então ele precisava talvez da AMA, nesse horário contrário ao turno então, da escola, para que pudesse se desenvolver. Essa criança, há rumores, eu não tenho a precisão ainda, não posso confirmar essa informação, mas há rumores de que foi solicitado entre os pais uma discussão para que essa criança fosse retirada da escola, fosse convidada a se retirar. Nós estamos falando de uma criança de 6 anos que tem um futuro promissor pela frente, mas ela precisa ter o poder público ou entidades e associações que estejam empenhadas em ajudá-la. Eu já falei aqui algumas vezes, os autistas, eles vão ser grandes profissionais, mas eles precisam ser trabalhados agora. Nós vamos ter autistas, advogados, médicos, professores, nós vamos ter vereadores autistas. Nós precisamos nos preparar para esse futuro. E essa causa autista bateu muito forte na nossa vereança. E assim, o dinheiro, meus nobres colegas e vereadores, é importantíssimo. Mas nesse momento nós precisamos de engajamento. Nós precisamos de pessoas que remem o barco para o mesmo lado. Para que a gente ative dentro da sociedade esse senso de cidadão. Para que a gente contribua para um futuro para essas crianças. Então eu conto com vocês, a gente vai conseguir fazer na medida do possível, mas eu tenho certeza que todos vocês têm contatos com pais, mães atípicos, com o setor empresarial de São Bento do Sul, que vai ser importantíssimo para essa ativação aí em 2026 da AMA. E digo mais para vocês, diante dessa primeira semana que a gente começou, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que não são da realidade autista, que não têm filhos autistas, que não têm parentes de primeiro grau, próximos autistas, mas que estão empenhados em ajudar. A questão jurídica da AMA também já tem sido visto com o Dr. Adalton. Ele conseguiu já talvez seja a sede, mas hoje vai servir de depósito para guardar todos os equipamentos da AMA. 1 ano, uma construtora de São Bento do Sul deu de aluguel dessa casa para que se desenvolva o trabalho ali. Então são de pessoas como essas, pessoas enviadas por Deus para que a gente continue o projeto da AMA em São Bento do Sul, e eu conto com a ajuda de vocês, meus nobres edis. Procurem o nosso gabinete, você que está nos assistindo em casa, empresários, vereadores também, a gente pode conversar para que juntos a gente brigue por essa causa. Aproveitando a oportunidade também, todos os vereadores já falaram, ontem nós celebramos o dia falamos do dia do idoso, mas eu costumo dizer que é o dia da melhor idade, né? Uma data que nos convida a refletir sobre a beleza do tempo e o valor de cada etapa da vida. Não se trata apenas de envelhecer, mas de viver com dignidade, sabedoria e gratidão. A melhor idade é a prova de que a vida é feita de ciclos, e cada um deles traz suas flores e seus frutos. É o momento em que nós olhamos para trás e vemos histórias escritas com trabalho, amor, família,
amizade e fé. Mas também é o tempo de olhar para frente e entender que ainda há muito para se viver, sonhar e realizar. A melhor idade não é o fim da vida, é o início de um novo ciclo. Viver a melhor idade é colher o que se plantou, mas também é semear alegria, esperança e generosidade para as próximas gerações. É viver o melhor dessa terra, e eu não digo isso com riquezas passageiras, mas em momentos, afetos, lembranças que não têm preço. Que nós possamos aprender com aqueles que já caminharam mais adiante, que saibamos valorizar os nossos idosos, não apenas em datas comemorativas, mas todos os dias, porque eles carregam em si o mapa da vida, a herança da cultura e o exemplo de resiliência. O dia da melhor idade é, acima de tudo, um chamado à gratidão, agradecer pela vida, pela saúde, pelas pessoas que nos cercam e pela oportunidade de viver intensamente cada instante. Que todos nós, de qualquer idade, possamos escolher viver com amor, com fé e com a certeza que o melhor ainda está por vir. E deixo, diante dessas palavras, dessa singela homenagem à melhor idade, um abraço especial ao grupo, então, dessa melhor idade lá do bairro Cruzeiro, que toda sexta-feira se encontra lá na Associação de Moradores, com atividades recreativas, culturais, saúde, bem-estar e principalmente confraternização. Já tive a oportunidade de estar lá com eles e garanto para vocês que é sim lá vivido o melhor da sua idade. Um grupo liderado por uma senhora de 82 anos, que se abdica do seu tempo para um grupo de pessoas que já fazem parte da sua família. Deixo aqui um abraço e um beijo muito especial à avó Francisca, muitos conhecem como vó Chica, a nossa avó. Quero dizer para a dona Francisca, então, vó Chica, a senhora é um exemplo para toda a nossa família. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo o restante do tempo. Obrigado, vereador.